Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast. E aí, vai lugar hoje? Depois de superar o desafio de matar o primeiro chefão, a resposta só pode ser sim. Eu sou o Marco Barbosa, estou aqui controlando o meio campo, inserando a bola mais que o Zinho e dando bons passes para o meu parceiro de ataque. Tá pra jogo hoje, Peixe? Opa, sempre! Pra jogo a gente sempre tá. Oi pra quem tá logado, que é o Eric Fagundes, e eu não sou sobrinho do Antônio, tá, Marquito? Apesar que minha mãe se chama Antônio, uma informação inútil, mas é só Eric Fagundes. E isso mesmo, matamos o primeiro chefão, que é fazer esse podcast dar certo, lançar ele. Agora a gente tem que ir pra próxima fase, né? Que é continuar e saciar nossos ávidos ouvintes. Isso aí, já estamos com uma base boa de ouvintes, os amigos estão nos ouvindo. Mas vamos para o que interessa, depois do chefe morto, é hora de coletar o loot. Me responde uma coisa, temos patrocinadores hoje? Cara, a coisa mais prazerosa que está sendo é falar de patrocinador, né? A gente continua com o nosso clássico Lenid Motel nos patrocinando. Inclusive não é caô, Marquito, a gente tem um VIP para sortear. Só que a gente ainda está esperando um pouquinho para soltar, porque esse prêmio ele é muito bom. Hoje eu conversei com o nosso fiel patrocinador. É melhor do que o que eu pensava. O VIP ele vai valer para qualquer dia da semana, qualquer horário, período, né? 3, 6, 12 horas, e para qualquer suíte. Né? Qualquer suíte, da mais básica a mais top? Da mais básica a mais top, com piscina, hidro, polidense. Vou poder nadar pelado, então? Vai poder fazer o que você quiser, se você ganhar o sorteio. Né? Então, a gente precisa aí dar um upgrade nos nossos números para poder fazer esse sorteio, porque vai valer a pena. Tá, né? Certo. Para quem quiser ter interesse aí de saber quais suítes que pode concorrer, como sempre, @lenidmotel no Instagram, Marquito. Segue lá, vale a pena conhecer. E logo a gente vai ter esse sorteio, então. Isso, mas não deixaremos nossos ouvintes na mão. Hoje, temos de bom hoje? Do nosso terceiro episódio, nós vamos sortear 3 cervejas, Marcolino. Gosta de cerveja? Mas é Skol, é Kaiser? Não, pô. Ou é cerveja mesmo? É cerveja mesmo. Você é daqueles então que acham que Skol não é cerveja? É cerveja mesmo. Né? Cerveja daquelas de nome diferente, que aqueles caras que usam coca samurai gostam, sabe? Rótulo os nossos amigos patrocinadores também, que é o pessoal da @beer_102, o meu amigo Márcio. Eles vão nos conceder um kitzinho de 3 cervejas pra gente sortear. Nós vamos sortear no nosso Instagram. E como vai ser participar? Com a deles. Então eu vou postar direitinho no Insta uma foto oficial do sorteio com as cervejas que serão sorteadas. Vai ser uma coisa bem simples, padrão de sorteio de Instagram. Seguir a gente, @vailugarhoje. Seguir o Insta deles, @beer_102. E aí marcar na foto, nos comentários, 2 amigos, também é tranquilo. E na DM, mandar pra gente a palavra-chave, a frase-chave. E qual que é a palavra de hoje? E cerveja. Futebol e cerveja. Futebol e cerveja. Só isso, vamos lá, simples. Tem que curtir a foto, marcar 2 amigos, curtir também a página do Beer 102. Exato. E mandar a frase futebol e cerveja. É mais fácil do que sentar numa mesa de bar hoje em São Paulo e pedir uma cerveja, não é não? Ah, sem dúvida. 3 brejas de graça e breja boa, hein, pessoal? Eu garanto. Cerveja dá boa. Marca é um exímio degustador de cerveja. Ele sabe do que tá falando. Gosto de cerveja, não de água. Água com milho, né? Boa. Exatamente. E temos mais um patrocinador, é isso? Temos o mesmo da última semana, que é o Anchor FM, Marquito. E como que funciona? Boa! Mais uma vez, quero agradecer então os amigos que estão ouvindo o nosso podcast e mandando mensagens, feedbacks. E quem quiser, segue lá a gente no Instagram, novamente, Vai Logar Hoje, que a gente vai estar postando todas as informações desse episódio lá, inclusive do sorteio da cerveja, que é o mais importante, mas as fotos, as recordações, os momentos aqui, podcast que a gente vai comentar hoje, vai estar tudo lá no Instagram. Segue a gente. E também, para quem está ouvindo aqui esse episódio, ou até mesmo ouviu os passados e quer comentar alguma coisa com a gente, quer dar a sua experiência, manda um áudio aqui pra gente, ou pelo aplicativo do Anchor mesmo, ou pelo WhatsApp. E aí, como que foi a sua escola? Conta pra gente as suas experiências. Ou então um pouquinho do primeiro episódio do videogame. Qual foi seu primeiro videogame? Quais são as lembranças do primeiro videogame? Manda um áudio pra gente
que a gente está colocando sempre no final dos episódios, referentes ao assunto, o feedback do pessoal. Então, conta pra gente a sua história, que a gente quer ouvir, e você vai, então, participar também junto com a gente aqui do nosso podcast. Exatamente. Nosso amigo Roberto Neves novamente mandou um áudio e já tá no nosso último episódio, tá lá no finzinho a mensagem dele. Verdade, bem legal a experiência dele, foi bem bacana. Bom, chega de enrolação, né, Eric? Que o juiz já apitou e bora jogar. Solta o pancadão, DJ. Isso aí, Marquito. O tema de hoje é um que o nosso primeiro podcast deixou um pouquinho do gostinho pro pessoal. E hoje eu fiz uma enquetezinha no Instagram, acabou que ninguém chutou. Então, teve uma pessoa que chutou, mas chutou no meu particular. Ainda coloquei ali como é que pode dizer, um easter egg ali, uns pezinhos embaixo. Sim, você deu a resposta praticamente. Deu a resposta, falei, ninguém vai chutar os pés ali embaixo. Hoje a gente vai falar de pés. Win Eleven. O famoso Win Eleven. No nossos corações de criança, Wing Eleven, Marcolino. Lembro. Como eu falei no nosso primeiro episódio, a gente vai focar bastante em PES, mas a gente vai fazer um apanhado em geral aqui dos jogos de futebol que teve bastante no videogame. O meu primeiro, eu até tinha falado no nosso primeiro podcast, tinha sido o FIFA 94, mas hoje, fazendo um breve estudo ali, pra gente não poder falar tanta besteira aqui, eu vi que não era o 94 que eu peguei o primeiro, era o FIFA 97. Bebeto na capa, camisa da seleção azul, clássica. E gera gráficos excepcionais, 97. 97, comparado com os outros. Não digo que foi o primeiro que eu joguei, mas é o primeiro que eu tenho lembranças. Eu devo ter jogado algum outro assim no computador, pouquinha coisa. Eu lembro que um se chamava Gol, alguma coisa assim. Mas FIFA 97 foi o primeiro que eu me dediquei mesmo. Você começou aonde nos campos virtuais, Marquito? Eu comecei no tão falado no primeiro episódio Intellivision, aquele videogame que parece uma peça de mostruário antigo, de antiquário, aliás. Aquele negócio tinha um jogo de futebol. Tinha um jogo de futebol praticamente monocromático, que era muito bizarro. Era simplesmente segurar pra frente e tocar a bola e rezar pra dar certo. Não tinha muita estratégia, não tinha muito controle dos jogadores. Era isso, tocar a bola e chutar e ver o que vai acontecer. Essa foi a minha primeira experiência com jogos de futebol. Uhum. Eu era criança, então não tinha muita noção das coisas, mas começou ali. Mas, na realidade mesmo, a primeira experiência real de jogo, aquilo que eu foquei bastante, que eu joguei bastante, foi com o Sensible Soccer, que é de Super Nintendo, que é um jogo que você vê o campo por cima, então é uma visão só da cabeça dos jogadores, e na vertical, de baixo para cima para atacar. E olha, é um jogo lá de 93, 94, e eu te conto que ele tá no meu top 3 de jogos de videogame. Tanto que eu fui dar uma videogame de futebol. Não, desculpa. É futebol. Falei, caramba, já é demais já. Mas eu vou te falar que pesquisando eles hoje para fazer esse episódio, eu vi que tem até uma versão em 4K dele que ficou muito legal. Ficou muito bacana. Bateu muita vontade de jogar. É um jogo bem bacana. Eu tenho certeza que a gente falando aqui, joguei esse, joguei aquele, o pessoal que tá ouvindo, alguns devem ter jogado esses mesmos jogos que a gente que começou por algum outro. Hoje Você me mandou pra quem não sabe, a gente tá ficando mais dedicado e fazendo uma pesquisinha antes de começar o podcast. O Marco me mandou um vídeo de 9 minutos de jogos de futebol do Super Nintendo. Então, antigamente, tinha uma gama muito grande de jogos de futebol. Sim. Hoje, a gente se resume a 2 jogos, que é FIFA, que é da EA Sports, ou Pro Evolution Soccer, que é da Konami. Nossa, na época tinham vários. Tinha os jogos dos Super Campeões, que era uma mistura de jogo de futebol com RPG. Tinha uns FIFAs, né? Se eu não me engano, começou do 94, 95. Eu sei que eu comecei no 97. Tinha jogo de futebol do Mega Man, jogo de futebol do Ultraman, jogo de futebol de cachorro. Eu acho que na época o futebol tava bombando mais do que hoje, né? Mas eu acho que foi quando houve o boom de futebol no mundo, que chegou no Japão, quando os brasileiros foram para lá para jogar.
Então a japonesada Sim. falou assim, precisamos fazer jogo de futebol, que é isso que vende. Tudo que tinha de possibilidade, os caras criavam um jogo de futebol, né? E aí eu me lembro que na época o mais clássico era um que eu não joguei muito, International Superstar Soccer. Esse realmente eu joguei. Quando lançou para Super Nintendo, eu joguei pouco. Porque nessa época eu jogava mais computador. Então a gente até pode falar um pouquinho disso depois, mas eu não jogava tanto jogo de futebol para Super Nintendo, eu jogava mais para computador. Sim, como eu já sou jogado, eu sou o burguesinho da dupla. Estudei em escola particular, tinha computador, videogame, ok. Bons tempos, pessoal, bons tempos. Então, eu não joguei tanto, eu cheguei a jogar mais no Nintendo 64, o International Superstar Soccer. Mas o Deluxe, que é o clássico, esse eu joguei pouco. E esse é o Deluxe, né? Verdade. International Superstar Soccer Deluxe. Na época, a gente até vai falar um pouquinho mais pra frente também das narrações, mas acho que uma das melhores coisas eram isso. O áudio era muito bom, os gritos do juiz, tinha juiz falando no fall, aí quando fazia gol, o narrador realmente se empolgava, gritava. Tinha um barulho da torcida, né? Um barulho que tinha sempre um apitinho de fundo, era um burburinho alto a torcida, né? Você não conseguia entender, né? Obviamente pelas limitações dos cartuchos na época, não tinha como ter grito de torcida, mas eram uns burburinhos altos, assim, fazia um ambiente, parecia uma La Bombonera todo o jogo, né? Pois é, eu lembro que a primeira vez que eu senti realmente a emoção de ter a torcida foi no FIFA, se eu não me engano foi em 96, mas no próprio International Superstar Soccer, ele dava já aquele... Hoje, eu vendo o vídeo e ouvindo o áudio, aquele MIDI que dói a orelha, é ridículo, mas pra época era uma inovação impressionante. Quando batia na bola, eram uns barulhos secos, né? Parecia que estava dando um murro num saco de batata. Uns barulhos Verdade. O chute também, ele tinha um barulho um pouquinho diferente, um pouco mais agudo. Pareciam toques monofônicos, né? Se for comparar, o áudio dos jogos eram engraçados. O International eu não joguei muito, porque, como eu já falei, eu não tinha muitos jogos de Super Nintendo, mas quando às vezes tinha uns amigos se reuniam na casa de um outro que tinha lá, eu assistia jogar. Por eu não jogar muito, eu era ruim no International, e por eu ser competitivo, eu não gostava de jogar. Porque eu ia jogar pra perder, então eu ficava assistindo os caras jogar. Então por isso que eu não joguei muito. Burrice, né? Se eu tivesse jogado com os caras, eu ia aprender. Com certeza. Eu preferia ser o pipoqueiro de falar assim, não, eu só quero assistir aqui, tô de boa. E aí me divertia com que os caras sabiam fazer uns códigos, né? Eu não sei, não deve ter sido. Mas no International tinha também o famoso Konami Code, né? Na tela de intro fazia o código universal da Konami e liberava... O que liberava, Marco? Era o cachorro, o juiz cachorro? Tinha o juiz cachorro, que é um clássico da época. Coisas desse tipo nunca mais aconteceu, mas era muito engraçado, o juiz se transformava em cachorro. Era impressionante, não tem outra palavra pra dizer. Não tinha comparação. Esse meu amigo tinha um amigo que ele tinha esse International e ele sabia fazer esse Konami Code, e eu ficava assim, caramba, mano, o cara sabe fazer esse código e parecia. Não é difícil, eu não sei de cabeça, mas assim, é uma linha de comando fácil. Mas se você, moleque, vê um amigo fazendo, você nunca viu nada, parece que o cara é o Hackerman, né? Faz o braço baixo, cima, select, start. Aí a tela fazia uma resposta sonora diferente, o código entrou. Isso. Era bacana. E no International tem também a lenda brasileira, Alejo. Pois é, eu conheço ele mais como lenda do que como jogador, porque todo mundo fala do Alejo melhor que Pelé, Alejo. Tanto que tem essa lenda, sim, do Alejo melhor que Pelé, mas eu não cheguei, como eu não joguei muito o International Superstar Soccer, eu não sei realmente a qualidade desse monstro. A qualidade dele, eu só sei da lenda urbana. Quem tá ouvindo agora deve estar falando, pô, esses caras são dois Nutella, não sabe nem o que é o Alejo. Calma. Fecha esse podcast. Calma, a gente sabe quem é o Alejo, só não jogamos muito o International. Por exemplo, eu tenho o meu histórico de FIFA 97, o Bebeto Caracapa, ele era um monstro no FIFA 97. Sim. E eu não sei se você tinha algumas coisas, alguns macetinhos para jogar os jogos de futebol. Eu lembro que no FIFA, eu acho que se eu for pesquisar isso aqui agora, eu vou descobrir que foi uma grande mentira que eu criei para mim mesmo. Mas eu coloquei na cabeça que no FIFA, se não me engano, como era Super Nintendo, era o B tocava e o A chutava. Isso. Eu coloquei na minha cabeça que se você apertar os dois juntos, o chute era mais forte. Tinha não um tinha de nada correr, que tirava isso da chutar. minha cabeça, que não, usou o B e o A, o chute vai no ângulo, o chute vai mais forte. Deve ter sido mais uma ilusão uma crença. Que eu me criei. Exatamente. Que eu me criei
do jogo de futebol, de tanto que eu jogava, ou às vezes eu tentava, como eu jogava só o FIFA, eu tentava me colocar a dificuldade, vou chutar desse jeito, tentar fazer gol do meio de campo, e no FIFA você fazia o gol, as comemorações eram muito padrões, né? O cara saía dando uns carrinhos, só que você podia ficar rodando o campo fazendo a comemoração, né? E na internet não, o que dava pra fazer era fugir do juiz pra não tomar cartão, né? Pra não tomar cartão. A única coisa é que na hora da comemoração você não tinha controle, né? Na época ainda. Mas essa do juiz também. Essa do juiz cachorro e do fugir do juiz pra não tomar o cartão. Eu lembro que os meus amigos ficavam putos, porque eu ficava correndo, o juiz não conseguia me alcançar e não dava andamento no jogo. Então, toma o cartão, para. É o problema. O jogo não reiniciava, né? Não é porque você vai fazer isso, bola e reinicia, você pode cartão. Você só atrasa. Só atrasa o jogo. É só pelo meme. Vou correr aqui. É só pelo meme. Outra coisa que eu lembro desses jogos mais antigos, como era difícil fazer gol. Hoje eu assisti o vídeo, repara, depois eu vou colocar o link no Instagram. Os primeiros 3, 4 minutos de jogo de futebol desse vídeo que o Marco me mandou, não tem gol. Vai aparecer um gol lá, não sei lá, no jogo número 15, por aí. Mas também não é por falta de tentativa, né? Eu acho que os caras não sabiam ter muito uma noção de balanceamento de goleiro pra ficar justo ou injusto, eles preferiam deixar injusto. Você entrava na dúvida, área, sentava o pé no ângulo, o goleiro parecia aqueles goleiros de Gulliver, que pega tinha uma vareta nas costas dele, ele ia flutuando e pegava a bola. A maioria dos gols era de rebote, e o gol, né? Sim, e o gol era grande, né? Enorme. A proporção do gol era enorme. Exatamente, em comparação ao goleiro. E o goleiro ia bonito, dava ponte sem fim. E sem fim, E aí tinha vezes que ele dava a ponte, ele passava da trave do lado, né? Aí o gol ficava aberto e aí o pessoal fazia. Tem gente que. Eu lembro que eu jogava com esses meus amigos, os caras, o macete deles era isso: chutar de um certo lugar que sabia que o goleiro defenderia e saía do gol e gol de rebote. Era desse jeito. Aí... E como era bom jogar com os amigos, né, Eric? Jogar de dupla ali, que na época, claro, não tinha jogos online, então ou você jogava contra a máquina, ou ia a galera na sua casa jogar junto. Aí era muito legal a disputa, tem até o famoso meme da carrinho não. Um clássico, mas o melhor era na hora de bater pênalti, cada um ficava num canto, botava o controle debaixo da camisa e não deixava o outro ver. Essa é a maior estratégia que tinha na hora de bater pênalti. Porque nessa época, hoje tá um pouco menos, mas nessa época aí você acertou o canto, pegou. Exatamente. Era diagonal pra cima, diagonal pra baixo, meio. Se o goleiro acertar o canto, ele pega. Que é exatamente como pegando a dificuldade que era fazer um gol de pênalti era mais difícil ainda. Então, tinham todos os pequenos macetes, né? Se esconder, virar de costas. Outro dia eu vi uma foto, os caras com um papelão em cima do colo, assim, com o braço embaixo, pra poder o amigo não ver o pênalti. Porque você comentou do papelão, eu lembro que tinha um jogo que não adiantava você esconder o controle, porque na tela tinha o quadradinho onde você ia bater e o quadradinho onde o goleiro ia pegar. Caramba! Lembra disso também? Não cheguei a jogar esse. Eu acho que era o próprio Internet, não, mas o 64, provavelmente. Talvez o Deluxe ali de Super Nintendo não tinha, mas o do 64, se eu não me engano, tinha isso. Aí fica bem justo, né, inclusive. Ficava bem injusto, porque você sabia onde o cara ia bater, então você estava sempre próximo da bolinha dele. Aí você tinha que rapidamente colocar pro outro lado na hora de bater para tentar enganar. Mas tinha que ser igual batedor profissional, né? Olha para um canto, vira o pé na hora da batida. Daí tava treinando a molecada a ter reflexo para bater pênalti na vida real, né? Exatamente. Depois do International, eu lembro que eu voltei pro... Não, eu não cheguei pro International, mas a febre era o International, tava no FIFA 97. Sim. Do FIFA 97 eu já fui pra época do Play, eu tinha o FIFA 99. 99? FIFA 99, gráficos poligonais, era uma delícia. Mas deveria ser bonito já, porque eu comecei no 94, que era aquele jogo mais diagonal, que era bem feio. Não tinha, câmera, eu lembro que no FIFA 99 eu acho que foi um dos primeiros que a gente podia mudar, tinham várias opções de câmeras, dava pra botar a câmera por trás, aí você colocava a câmera no estilo televisão e tudo mais. Eu lembro que eu joguei bastante, mas eu não tenho nenhuma história assim interessante de falar, fiz isso, fiz aquilo nesse FIFA 99. A única coisa que eu lembro bacana dele é que, uma coisa diferente dele, ele tinham dois comandos dele que na época eu achava engraçado. Eu acho que você segurava o gatilho de trás quando você tava com a bola, o cara puxava uma carretilha humanamente impossível de acertar,
E era super roubada essa carretilha. O cara meio que ele dava aquela rolete do Zidane, e no final da rolete ele levantava a bola, batia de calcanhar e passava por cima do zagueiro. Era isso que o cara fazia, e não precisava de muita habilidade, era só segurar o R2 ou R1. Sei. Só fazer isso. E na defesa, se você apertasse esse mesmo botão, o cara dava um carrinho na altura do joelho do adversário, independente de quem tá com a bola. Maldoso. Só que aí fez essa falta, o jogador era expulso direto. Ou seja, esse lance ele existia pra nada, simplesmente pra nada. Aí eu ficava fazendo ele de zoeira, tava de saco cheio de jogar assim, falei, deixa eu expulsar uns caras aqui. Só fazer isso, segurava o R1, R2 e tome carrinho na altura do joelho. Isso me lembrou de um dos FIFAs também, se eu não me engano, ali pelo 94, 95, que você podia dar carrinho no goleiro na hora de bater na hora que ele tava batendo o tiro de meta não, mas quando ele tava repondo bola. Então você chutou pro gol, o goleiro defendeu, aí você podia ir pra cima do goleiro e dar um carrinho nele. Era expulsão no ato. Expulsão no ato. Não, era expulsão no ato. Mas era divertido, você já tava de saco cheio, já ganhando o jogo ou não. Você ia lá e dava um carrinho no goleiro e arrancava a bola, a perna, tudo junto ao mesmo tempo. Eu perguntei se dava pra continuar com a bola, porque eu lembrei que eu ia na casa de um amigo meu que ele tinha um FIFA 95 e ele fazia esse macete. Na hora que o goleiro ia repor a bola, quando o goleiro batia, ele ficava com o jogador dele na frente. Aí o goleiro ia repor a bola, batia no jogador dele, ele sobrava e fazia o gol. Nele. E ganhava da máquina de 20-0, 30-0. Só no bug. Porque o jogo não entendia, era um bugzinho, não dava falta, e ele só fazia isso. Ficava na frente do goleiro, batia nele e voltava gol. Batia nele e voltava gol. Era do FIFA 95 isso. Já desde pequeno os caras querem fazer bug, né? Eu não sabia dessa, eu não peguei essas manhas, então. Era desse. Mas o FIFA que começou, então, com esse processo de dar o LED, dar drible, não tinha isso antes, né? Era só cortar pro lado, cortar pro outro. Agora, como o FIFA chegou, os botões de dar pedalada e isso. Porque no internet, eu lembro que o drible que tinha no internet era o cara segurar e ficar rodando, e aí quando o cara ia tentar tirar a bola de um lado, você rodava pro outro. E no FIFA era mais ou menos desse mesmo jeito, não tinha o que a gente tem, já vai entrar para falar do Pro Evolution e do próprio FIFA, né? A pedalada, corta-luz. Se eu não me engano, foi no FIFA 99 mesmo que começou, que já era da próxima geração, que era do PlayStation 1 e do 64. O 64 teve FIFA 99 também, né? Teve. Eu não provavelmente teve. Tinha um FIFA, não lembro qual que era o ano dele. Então. Aí, quando eu fiz a transição, eu lembrei agora até do porquê eu fiz a transição do FIFA pro, na época, Win Eleven 3. Eu tinha visto eu jogava na casa de um outro amigo meu que ele tinha computador, e logicamente os gráficos de computador sempre foi acima de videogame, né? Ele tinha o FIFA 2000. O FIFA 2000 que ele tinha na época já era gráfico de Play 2. Eu falei, tá legal, bem legal esse FIFA 2000 e tal. Aí eu fui um dia na 25 de março e tinha um FIFA 2000 pra Play 1. Falei, puta, estourei. Na época eu não tinha essa noção de que tinha diferença de geração. Falei, se é o FIFA 2000, vai ser o mesmo jogo no Play 1. Na hora que eu coloquei na bandeja e começou a rodar aquele gráfico porco, eu falei, não é isso aqui que eu quero aquele igual do computador. E aí o Win Eleven não era próximo, mas era mais bonito do que o FIFA, digamos assim. O FIFA era estranho. Não que o Win Eleven fosse mil maravilhas, mas o FIFA pareciam, sei lá, formas geométricas. O peito do cara parecia um triângulo, a cabeça um quadrado. Era meio estranho. O Win Eleven era mais polido, né, pra época. Uma bicha de polígono, mas era por mais que a cabeça fosse um quadrado também, era mais bonito de ver, era mais fluido, não era tão quadrado quanto o FIFA. Gostei tanto que esse primeiro Win Eleven que eu joguei, a galera toda deve ter jogado, eram os primeiros que chegaram aqui, tudo com menu em japonês. Não tinha... Sim. Na verdade tinha, por exemplo, o nome do torneio, que era a Copa do Mundo, estava escrito International Cup. Mas para você chegar nele era só kanji. Era só os símbolozinhos, né? Esse é o famoso J-League Jikyo Winning Eleven. Eu não lembro como... Eu não sou... exatamente. O narrador falava tão bonito que eu não consigo nem de perto reproduzir aqui, mas é um capítulo à parte a narração desse jogo. O narrador, ele se empolgava de uma forma que você fazia gol com gosto, que ele gritava gol, 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 e não parava nunca, e era muito bom. Acho que a melhor parte era a narração. A torcida já era um pouco melhor. Tinha torcida, exatamente. Tinha bandeirão na torcida do Win Eleven 3. Não, aquela época eles começaram a se dedicar um pouquinho mais à torcida, e o jogo já era mais bonito. E é aquilo, a gente assistiu hoje de novo esse jogo, pessoal. Me deu uma nostalgia. Assistam, pega na internet no YouTube, Win Eleven 3.
Se eu falei que o Sensible Soccer é o terceiro melhor, o Win Eleven é o melhor. O 3, aquele lá bem no começo, é muito gostoso de assistir o jogo. Dá uma sensação de nostalgia tão boa, e eu não consigo ter essa sensação nem de perto com os jogos de futebol hoje em dia, de verdade. Talvez, não sei, talvez daqui a alguns anos a gente lembre de algum FIFA, mas será mais por causa da interação que a gente teve com nossos amigos, né? Agora, de gostar de jogar, esse Win Eleven 3 eu até dei uma palhinha um pouquinho no primeiro, de falar que eu passava horas criando o time do condomínio, criava... A gente comentou isso no primeiro episódio, né? Criava meu boneco, e a questão dos gráficos que a gente falou, via um cara careca, já achava que era tal. Eu lembro de um jogador que esse cara não tinha como, quem conhecia um mínimo de futebol olhava assim, é ele, o Taribo West, o zagueiro da Nigéria. O West, pra quem não, são clássicos. Quem for procurar, eu não vou conseguir nem descrever o cara, mas ele é um zagueiro da Nigéria, um negão, que ele tinha um cabelo um tanto quanto caricato. E o jogo conseguiu reproduzir da melhor forma possível esse cabelinho dele. Na hora que eu vi, é a mesma sensação. Puta, esse jogo é perfeito. Olha esse Taribo West. Ronaldo Fenômeno, eu lembro que ele tinha careca, claro, né? E a chuteira dele era prata, por causa da Total 90 dele. A chuteira dele prata. Era uma dedicação. Hoje, no vídeo que eu assisti, que você mandou, o cara começa jogando com a Holanda. E é engraçado, que tem o Dennis Bergkamp, cabelo quadrado de guile, loiro. Sim. Aí tem o Davids com um que lembra... O óculos dele. O que lembra um dread. Não tinha nem óculos ainda, era só um... Não tinha nada com óculos. Aí o Cliver, um pirulão grandão no ataque também. Cabelo quadradinho de guile, só que preto. Os irmãos De Boer também. Obviamente são gêmeos, né? Os bonecos iguais. Mas eu fiquei olhando assim, eu falei, cara, é perfeito, são os jogadores, mexia muito com a nossa memória, né, com a nossa imaginação, de saber qual jogador. Eu acredito que muito do sucesso do Win Eleven, claro, foi pelo jogo em si ser gostoso de jogar, dinâmico, é o famoso arcade, né, diferente do FIFA, que é o simulador. Era um arcade, mas o grande sucesso realmente foi a possibilidade de você editar os bonecos, editar os times, editar o escudo, tinha até como você importar escudo para o jogo. E isso nos remete ao famoso Bomba Pet, né, Eric? Esse é o Bomba Pet, que foi a nossa intro. Quem não jogou uma versão de Bomba Pet? 2 motivos que o Bomba Pet bombou, né? Um é que é o grande problema que até hoje existe, que são os problemas de licença, de nomes. Quem não jogou com London, Man Blue, Man White, Man Red, MD Madrid, não era? Alguma coisa assim? Tem que fazer uma pesquisa aqui para ver se o pessoal lembra de quem que são esses times. Que tem o MD White, o PM Black and White, o Man Blue, o Man Red e o London, que eram os times mais clássicos que não tinham licença da Konami. E aí a galera quero ver se o pessoal vai responder certinho quais são esses times. Tem uns que tá fácil, né? Tem uns que tá fácil. Tem uns 2 aí que é 3, pelo menos, que são ridículos de fácil. Agora os outros 2 eu quero ver se o pessoal vai acertar. Mas era bem isso mesmo. Não tinha licença, o nome dos jogadores também não tinha licença. Não tinha licença. Ronaldo era Romaldo, não era uns negócios assim? Sim, tinha. Romaldinho. Ou então, o negócio que eu achava engraçado, eles invertiam as letras. Roberto Carlos era Roberto Larcos. Só pra você saber quem é o cara, mas não tá o nome certo. Sim, eu acho que hoje em dia isso nem funciona mais, porque tá tão na cara que já toma um processo logo de cara. Mas sim, tinha bem isso mesmo. E o Bomba Pet, eu não lembro como é que ele surgiu. Eu lembro que tinham várias versões de Bomba Pet, tanto que se a gente for pesquisar hoje já deve estar na versão... A da música que a gente colocou aí é a 4.1, mas deve estar já na 9.2, porque até hoje os caras lançam uma coisa que na época foi revolucionário, que eram os option files, que você salvava no memory card o seu time, às vezes você em casa podia editar, mudar o nome, salvava no memory card o option file, ia na casa do seu amigo, quando você ligava o Ineleven, ele perguntava se você queria carregar algum option file. Carregava aquele Ineleven do seu amigo, virava o Bomba Pet. Então isso também era muito, muito bom na época, né? Porque você podia levar seu time para onde você quisesse, só usando o memory card. E aí com o option file também mudava os nomes que a gente falou aí para os nomes dos times verdadeiros que não tinham as licenças, né? Eu lembro que eu passava grande parte do tempo jogando, claro, mas olha, uns 30% do tempo era fazendo edição, arrumando os times direitinho, tentando mudar a característica do jogador, mudar também o nome, o nome do estádio, também tinha como mudar. Era bastante abrangente a forma de edição. E aí o bom é que você passava essas horas aí, podia salvar no memory card, saudoso memory card,
E acabou. Eu tava vendo, o ano passado, foi esse ano, um dos meus amigos, o Rafael, ele comprou o PES, foi esse o Pro Evolution 2020. Ainda tem esse esquema de option files. É um pouco mais difícil porque não tem mais memory card no Play nem no Xbox, né? Você tem que baixar um arquivo, colocar no USB e aí fazer uma transferência pro PlayStation, mas ainda tem. Sim. E aí, então, por isso o Bomba Pet ainda existe. Tanto que de vez em quando a gente vê uns memes zoando Existe o Bomba Pet? Existe. Você vê uns memes zoando no Instagram. O Bomba Pet já tá atualizado. O Ronaldinho Gaúcho, camisa do Paraguai. O Honda, quando chegou no Botafogo, já tinha ele. Eu achava que era montagem, mas não é não. Os caras, assim, coisa de... Anunciou o jogador aqui, eles já metem uma atualização. Hoje em dia é mais fácil, né? Mete uma atualizaçãozinha, sobe no site deles, quem quiser é só baixar o USB e pluga no videogame e tá lá. É novidade pra mim. Bomba Pet ainda. Porque, querendo ou não, hoje o FIFA 2020 é o mesmo FIFA 2019, que é o mesmo do 2018, mudando pequenos detalhes. E a grande mudança é isso aí vai ficar para um próximo episódio, mas a grande mudança realmente são mudança de jogadores de times. Então, o Bomba Pet, você consegue isso de graça, praticamente. Então, só o trabalho de você atualizar o jogo. É porque no FIFA, eu acho que o Bomba Pet não é tão forte no FIFA, porque a EA, ela tem uma força muito grande com as licenças, né? Só esse ano que perdeu a Juventus, e eles não têm o Campeonato Brasileiro. Mas no Pro Evolution ainda continua. Esses mesmos nomes que você falou aí, Man Blue, MD White, ainda existe no Pro Evolution. Sim. E fora isso, o Campeonato Brasileiro, né, também direto atualiza. Se você for pegar a gente torce pro São Paulo. For pegar o São Paulo do Pro Evolution cru, vai ter ainda o Pato, vai ter... Não sei, não vai ter, talvez não tenha o Daniel Alves. Então os caras atualizam e colocam os jogadores certinho no elenco. Então, Bomba Pet, os caras ainda devem estar ganhando uma grana boa de anúncio, alguma coisa legal. Assim, mas ainda existe Bomba Pet. Fora que é o meme nostálgico da galera, né? Sim, sem dúvida. O pessoal tudo gosta deles por causa disso. Eu lembro que eles chegaram até a mudar a narração do jogo. Eles pegaram o Galvão Bueno, que nunca tinha narrado um jogo de videogame, e pegaram trechos, então, na narração dele de jogos de futebol ao vivo ali na televisão, cortaram esses trechos e colocaram na parte adequada no jogo. Então, quando ele fazia gol, era o Galvão gritando gol, tocando bola, passando por jogadores importantes, que nem Ronaldo, era o Galvão narrando essa transição. E era engraçado, cara, dava pra ver que era um negócio fan-made, assim, não era profissional, porque não era, a entrada da narração não era um negócio suave, assim, um som bem tratado, um áudio no mesmo level do jogo. Do nada aumentava o volume do jogo, que era a narração dele, entrava como se fosse um murro, a narração dele. E do mesmo jeito que entrava, ela não tinha um fade in, um fade out, né? Do jeito que ela entrava, ela acabava. Pum, pum. Aí você ficava, verdade. Caramba, é o Galvão narrando. Eu lembro que eu tinha o corte era bem seco, isso mesmo. Era bem um corte seco, o Silvio Luiz narrando. E aí, eu não cheguei a jogar. Nessa época, como a gente já falou, a gente ia bastante na 25, eu era meio idiota. Eu tinha vários Win-Elevens. Porque eu não sabia que tinha diferença de Win-Eleven 3 pro 4, pro 5, ou então era a Win-Eleven da versão japonesa. Eu lembro que eu tinha vários. Aí o Win-Eleven que eu tinha era brasileiro, que era já do Bomba Pet. Eu lembro que o São Paulo estava no lugar da Ucrânia, da seleção da Ucrânia. Se ia na seleção da Ucrânia, a bandeira da Ucrânia era o São Paulo. Se ia na França, era o Santos. O Brasil, eu não lembro quem que era, devia ser o Flamengo, não sei. Mas cada seleçãozinha era um time. Aí eu tinha um outro que era... Eu acho que era esse J-League, só com times do Japão. Sim. O próprio Gol que você mencionou no começo é a versão americana do Win-Eleven, não é? O Gol, né? Eu não vou saber. Cabe a pesquisa. Mas eu lembro que também tinha a versão americana, que era igual, só mudava realmente o nome e a tradução, claro. Mas sim, tinha inúmeras versões. O próprio Bomba Pet lançava uma versão a cada mês quase. E era difícil acompanhar. E tinha que até 25 de março comprar uma nova versão. Comprar uma nova versão. Porque não é igual eu falei agora que é só entrar no site deles. Agora os caras têm um site, né? Você entra no site e baixa o agora é mais fácil. Na época a gente tinha que ir até lá. E aí a outra coisa que, depois que eu parei com essa pira de comprar vários Win-Elevens, que foi o que me fez ficar em um Win-Eleven só, ou bastante tempo em um para depois ir para outro, foi quando eu conheci o mundo da Master League. Jogou Master League, Marco? Então, esse é um capítulo à parte mesmo. Porque
Era muito viciante a Master League. Nossa senhora, era sozinho, né? Você não jogava com amigos, jogava sozinho em casa, mas eram corujões intermináveis. Todo dia eu queria jogar Master League e contratar jogador, evoluir meus bonecos. E dava até dó de contratar jogador, porque os jogadores iniciais são aqueles jogadores clássicos, né? Clássicos. Que é o famoso Castolo, que é o Alejo supra-sumo. 2.0, né? Exatamente, a briga é boa. Aí eu lembro tinha o Espinas, tinha o Minanda, Ximenes também era outro clássico. Eu era tão brisado de Master League, porque o padrão é você começar a Master League com aqueles 11 iniciais e não mudar, né? Eu testava tanto que eu já sabia que tipo, tal cara é pior que tal cara que tá no banco. Eu gostava de jogar com Ordaz no ataque, Ordaz e Castro, que o Ordaz era um espanhol também. Matador nato. Você criava um sentimento pelo jogador, né? Ele podia até ser pior que o titular, mas você criava um sentimento de, não, esse cara aqui, eu confio nele, no próximo jogo ele vai entrar e vai resolver, vai dar aquela assistência. Em geral, o Castro era o último a ser vendido, né? Ou a ser trocado, no caso, né? Sim, não, ele sempre tava de dupla de atacante com alguém no começo do jogo. Depois, lá pro final, sim, que a gente mudava ele. Mas não, ele era titular nato. O único que eu desapegava facilmente era o goleiro, o Ivarov. Ruim pra caramba. Aí não tinha como. Goleiro de 1,70m. Aí a gente já passava ele pra frente rápido. Na verdade, todos eram ruins, né? Mas o sentimento que a gente tinha por eles... Colocava na cabeça que o cara jogava bem. Mas, por exemplo, alguns tinham um pouco mais de malemolência para fazer aquele famoso one-two, ou dar o quadrado de X, o quartinho, que era engraçado, né? Hoje um quadrado de X não é muito eficaz, mas na época do Ineleven 3, eu lembro que tinha um que na hora que você dava o quadrado de X, o zagueiro dava um carrinho com a perna pro alto para tentar bloquear o chute. E aí ficava vendido. Era só dar esse quadrado de X para tudo quanto era lá. Tinha umas jogadas padrões, né? Tinha. O one-two, então, era clássico. Pegava um cara com a bola de campo, o one-two com o atacante, era gol na certa. Saía na cara do gol. A minha decepção foi quando eu já fui jogar os pés mais modernos, que aí acabou esse one-two automático, né? Você tinha que levar o outro jogador para poder receber. Esse pés é uma bosta, os caras tiraram o one-two. O mais legal que é o one-two, né? Porra. E o narrador japonês fala, one-two. Sim, falava algumas poucas coisas marcado em inglês, né? One-two. Aí eu lembro também que tinha algumas jogadas, entre elas o goleiro sair, você bater de cobertura, que era gol sempre também, gol certo. Outra que se você corria pela ponta e tocava no meio rasteiro, o goleiro saía em você só tocava pro meio, só rolava pro meio. Tocava pro lado, gol aberto. Gol aberto, né? Era uma outra jogada clássica que tinha. Aí dos jogos mais novos do FIFA, teve bater de RT, que para quem tem o Xbox, né, o R2 no PlayStation, e isso para quem jogou os PES no começo, né? Porque o controle do PES e o controle do FIFA são diferentes. É engraçado como uma coisa puxou, agora você falou, se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas não, vou falar besteira. Eu ia dizer, porque o controle no FIFA, quando você quer jogar com o controle do PES, tá como alternativo o nome, né? Alternativo, isso. Eu ia falar que tava como clássico, mas não é. Tá como alternativo. Isso, então. Aí o RT, pra quem é jogador de PES, beleza, é o R2. Agora, pro FIFA, eu acho que é outro botão até, né? Que é o bater colocado. É o R1. É o R1. E o chute também, né? No FIFA, os caras chutam com... O padrão é o chutar com o B, ou o círculo. E pra gente é o quadrado clássico. Quem veio de PES. Tanto que sempre existia a zoeira. Às vezes ia pra jogar com algum amigo que nunca jogou Pro Evolution em Eleven, que sempre iniciou no FIFA, via o cara chutando com o círculo. Mano, você é lixo, você chuta com o círculo. Não existe. não existe o cara chutar com o círculo. Pois é, não, eu nunca consegui mudar o meu controle pro FIFA. Por mais que hoje em dia, depois até a gente vai falar sobre isso, da transição do FIFA pro PES, que talvez até caiba um outro episódio, que foi lá, pra mim pelo menos foi lá em 2012, eu nunca mais também não consegui jogar com outro controle. Eu nem tentei, na verdade, quando eu vi a opção que dava pra usar o controle clássico do Pro Evolution, porque não tem como, comecei a jogar o Ineleven 3, devia ser meados de 2000, 2001, fui de Ineleven até 2011, memória muscular é aquilo, você vai chutar com aquele botão. Eu me lembro você pode tentar uma vez, mas se você não conseguir, você fala, não, esquece, eu vou voltar pro outro, eu não quero perder esse jogo, porque eu vou voltar pro que eu sei, exatamente. E é engraçado que, além de a gente gostar de jogar futebol, jogar o Ineleven é legal porque a gente fica por dentro de como é que estão os times da Europa, conhecia uns caras
que a gente, na época, não era tão fácil assim ver um jogo de futebol europeu, né? Sim, verdade. Aí a gente começava a fazer aquelas duplas clássicas, né? Quem não jogou com a Inter de Milão? Adriano Ibrahimovic. Nossa, Adriano Ibrahimovic era gol na certa, não tinha o que falar. Era um time muito apelão. Os dois, Adriano batendo de esquerda e o Ibra mais colocado. Nossa, era muita apelação. A gente não pode deixar de falar também Ronaldo e sim, Roberto Carlos, o maior atacante do videogame da história. O maior bug do videogame da história. Botar o Roberto Carlos de atacante. Quem não colocou o Roberto Carlos de atacante jogou o pés errado. Não que no Winning Eleven, né, lá no começo, o importante era o chute, claro. Então o Roberto Carlos tinha chute. E o mais importante de tudo era correr. Velocidade, ele tinha os dois. Segurar o R1 e não larga mais. E o Roberto Carlos no ataque era muito apelão. Era obrigação botar ele no ataque. E aí eu lembro que, como falei, a gente tá falando dessas coisas de achar duplas desconhecidas, sempre tinha, isso já na época de Play 2, jogando, não lembro qual era o número do Ineleven, mas sempre tinha uns amigos meus que iam lá pra gente jogar, a gente fazia campeonatinho, e aí os caras eram clássicos, eu pegava a Inter de Milão, pegava o Milan, se não me engano o Real Madrid tinha o Ronaldo, o Fenômeno. E aí foi aí que eu descobri o Valência. Eu jogava com Valência. Os caras olhavam assim, você tá jogando com Valência, mas tinha o Davi Villa no Valência. E Davi Villa e Joaquim. E os caras não sabiam, botava na frente com o Davi Villa, esquece. Não tinha o que fazer. Era Davi Villa, Joaquim e o Vicente, que era o espanholzinho de cabelinho tigela. Jogava muito. Tanto que o Win Eleven fez grande parte da minha adolescência e até depois dos 18 anos que tinha vezes que os caras, a gente queria fazer rolê ou se encontrar pra beber, mas dava um jeito de jogar o Pro Evolution junto. Então, sim, não, tinha que ter. A gente se encontrava, vamos fazer um churrasco aí, vou levar meu videogame. Não, demorou, a gente faz churrasco, depois sobe pra jogar um videogame. Vamos tomar uma. Às vezes, na época de vacas magras, os caras só arrumavam, sei lá, umas bebidas ruins, assim. Mas você é jovem, você quer tomar tudo. É legal tomar tudo. Aí o que fazia? Fazer um campeonatinho aqui, algo que hoje você vê bastante no canal do Júlio Cossiello, que é a Copa Corote que ele faz. Na época a gente já fazia em 2008, 2007. Tomava um gole do corote, da balalaica, da dose, né? Tomava um gol, dose. Terminava o campeonato totalmente chablau. Tudo é motivo na época para jogar videogame. Até hoje, a gente vai fazer um churrasco, a gente leva. E faz torneio de dupla. Antes era muito mais. Era impressionante. Eu fui pra praia com os amigos meus, a gente foi pra Maresias, dois moleques que se formaram comigo, um Felipe e o outro Luiz. A gente levamos videogame e também a gente ficou num hostel lá, TVzinha de tubo, devia ter 14 polegadas no máximo, a gente bebendo e jogando. Aí eu lembro que era um desses Bomba Pest de 2008, que o Felipe é corintiano, ele só jogava com o Corinthians, que tinha na época, a gente achava que era muito real o Bomba Pet, porque tinha a camisa roxa do Corinthians da Medial. Nossa, esse jogo é perfeito. E aí eu lembro de uma vez, esse outro nosso amigo Luiz, ele não jogava muito bem, até hoje não joga nada, e a gente bagunçava de ganhar dele, aí tanto que essa mão que a gente foi pra praia, o Felipe já tava nem enxergando direito a televisão, ele só falava pra mim assim, Eric, na hora que o Moraes pegar na bola, você me avisa, que eu vou sair correndo com o Moraes, que ele joga muito. E não dava outra, eu pegava a bola com o Moraes, e aí eu falava, Felipe, tá com o Moraes, ele ia tentando costurar só com o olho pequenininho, e tome gol com o Moraes. E isso a gente na praia, podia ficar na piscina, ir pra praia, mas tinha a horinha de jogar o PS. E nessa de jogar com um amigo que surgiu minha paixão por Portugal até, porque nessa de duplas históricas, tinha um amigo meu que sempre jogava com o Kohler e com o Baros, que era da República Tcheca. E era um time... Nossa, eu lembro, Milan Baros. Exatamente, ele mesmo. E querendo ou não, era uma seleção que você não dá nada, né? Pô, República Tcheca, que seleção é essa na época ainda? Aí tinha esses dois caras que eram capetas, né? Falei, não, eu não vou jogar com o Brasil, eu não vou jogar com a Argentina, que tinha o Batistuta e o Cláudio Lopes, que também era uma dupla clássica. Aí eu começava a experimentar algumas seleções, né? E numa dessas eu peguei Portugal, que tinha, na época, tinha Pauleta, tinha uns caras meia boca lá também, mas tinha gente boa, tinha o Fico, tinha o Rui Costa. E eu comecei a jogar com Portugal, eu criei o gosto e comecei a gostar. E o engraçado que era antes de Cristiano Ronaldo, então não sou modinha, que até no PES 2008, que foi até meu PES 2008 não, foi o Win Eleven 8, foi meu primeiro jogo original de PlayStation, que tinha o Cristiano Ronaldo e ele era banco, tanto de Portugal quanto do Manchester United. E eu, sinceramente... Usava a camisa 17 ainda. 17, eu nem sabia que ele era banco do United.
Teve que vir um amigo meu me falar, Marco, você não vai botar o Cristiano, você gosta de Portugal e não vai botar o Cristiano Ronaldo pra jogar? Aí eu falei, bom, deixa eu ver que moleque é esse, né? E era horrível, eram gráficos... Fica a denúncia. E os gráficos deles eram muito... O overall dele era muito fraquinho. Fala aqui, pô, de Cristiano Ronaldo, você tá de brincadeira comigo? Vou substituir aqui meu Rui Costa por Cristiano Ronaldo, você tá de brincadeira? Só o tempo irá dizer quem errou, né, Erika? Mas vamos lá. Eu acho que foi você. O PES 8 eu lembro que eu tive, na verdade, eu comprei um piratão na barraquinha, que era o Ronaldinho Gaúcho na casa. E o bicho era um demônio nesse jogo. Nossa, ele era brabo. Demais. Pegava a seleção brasileira. Nossa, eu lembro que eu ficava impressionado com as pedaladas dele. Era engraçado que as pedaladas era só ficar apertando L1 várias vezes que dava a pedalada. Não, na verdade isso era no Play 1, né? No Play 1 você ficava apertando L1 várias vezes e o boneco dava pedalada. Acho que era um dos poucos. Mas já no Play 2 já começou no analógico, né? No Play 2 já começou no analógico, mas ele fazia tudo. Mesmo? Dava giratória em cima da bola, chute de fora da área, o bicho era muito desbalanceado, mas muito. Ele era um dos bonecos que mesmo roxo, com a setinha roxa, a clássica setinha roxa, vermelha. Isso era o inferno. Ele era bom mesmo com a setinha roxa, eu lembro bem disso. Mesmo com a setinha roxa. Quem não teve já pesadelos campeonato? O grande problema de quando eu jogava com Valência era isso, tinham 3 jogadores, que era Davi Villa, Joaquim e Vicente. O restante do time é um time mediano. Mas se os 3 viessem um roxo, outro azulzinho, eu já falava, puta, tem que fazer um milagre aqui. Tanto que eu não lembro nem o nome de outros jogadores, pra falar, se esse aqui tá mal, esse aqui eu tentei começar com o outro. Era batata. Esses caras estavam mal, era partida difícil. Sim. Mas tinha uns demônios que mesmo roxo jogava bem, né? Ronaldinho Gaúcho era um, lembro que o Ibrahimovic também, mesmo roxo, jogava bem. Tinha que jogar, titular certo. Tinha que jogar. O Adriano também, no PES 8, ele também era um demônio, né? Não só o Ronaldinho Gaúcho, o Adriano também era bem roubado. Nessa época o balanceamento não era muito, muito bem feito dos jogos. Ainda mais que era bomba pet, os caras colocavam o que o coração mandava. Né? O Adriano, 99 de chute aqui. Vai lá, bom pra ele. Boa sorte o adversário. Tinha outras duplas também que eu lembro que se vinham vermelha não tinha jogo, era a vitória certa. Que era o do Camarões, que era o Coxa e o Canu. Era Camarões ou Nigéria? Acho que era Camarões, né? Nigéria, não, desculpa. Nigéria. Canu é Nigéria. Aí sim, o Amokashi e o Babangida. Não sei se você lembra desses dois. Babangida eu lembro, também é Nigéria. Era Nigéria também. Eram 4 ratos que só corriam também, tudo speed 99, e se viesse vermelho, não tinha jogo, acabou. Esquece. Deles que veio também o Oba Martins. Verdade, Martins. Um pouco mais pra frente, o Martins, eu lembro que a gente falou muito de Adriano e Ibrahimovic, mas eu fazia a trinca, Adriano, Ibrahimovic e o Martins. Era muito, a Inter de Milão era muito apelona. Era. Nos Pro Evolutions de anteriormente. Lá por 2008, 2011, os caras eram realmente fenomenais. Aí a última lembrança que eu tenho de Pro Evolution, que o último que eu joguei foi o In-11 11, quando a maioria da galera já tinha ido pro FIFA. Se eu não me engano, você ainda estava no PES, ou foi um ano que você não jogou. Mas no PES 11 foi quando estreou a Master League Online. Sim. Que é mais ou menos nos moldes... Não é mais ou menos. Eu ia falar que é no mesmo molde do que a Ultimate Team hoje, mas era diferente. Não tinha pacotinho. Você podia comprar... Para você ter os jogadores, tinha que jogar e ganhar a moeda de cada partida. Todo mundo começava com aqueles 11 iniciais clássicos, Ivarov, Streamer, Yuga, Castro, Ximenes. E aí você vai jogando, ganhando uma moeda de jogo. Isso é parecido com o Ultimate, você vai ganhando uma moedinha de jogo. Só que os jogadores eram um pouco mais acessíveis para você comprar. Era de acordo com a oferta e demanda no mercado. Não era você que estipulava um preço para ele. Você... Por exemplo, na época eu lembro que um cara que era muito bom era o Arshavin. Sim. Então o Arshavin, todo mundo queria ter ele. Então ele tinha pouco no mercado. Então ele custava 1 milhão de reais, que era em moeda de verdade. Você colocava se queria em reais ou dólares. Ele custava 1 milhão de reais. Você juntou 1 milhão de reais, o Arshavin é meu. Mas se todo mundo tivesse vendendo o Arshavin, ele caía para 200 mil. Entendi. Que virava um jogador comum, Entendi. Tipo bolsa de valor. Esse eu não cheguei a jogar. Esse eu não conhecia. Então, aí eu tenho uma história boa dessa Master League Online, que aí você podia jogar os jogos normal de liga para juntar moedinha. Sim. E todo final de semana tinha um campeonato. Eu até pesquisei direitinho porque eu não lembrava mais ou menos da regra. Como é que funcionava? A cada hora do dia do final de semana, a partir das 5 horas. Então das 5 às 6 era uma seletiva. Os jogos duravam 5 minutos, você podia fazer 6 jogos no máximo. Os 3 melhores jogos contavam para o seu ranking, né?
E aí, esses seus 3 melhores jogos, se você ficasse entre os 16 melhores daquela galerinha que disputou, vai para as oitavas de final. Entendi. Então era muito difícil, porque às vezes você fazia e contava o tempo. Por exemplo, se eu ganhasse os 3 primeiros jogos, daria ali uns 20, 25 minutos. Então parecia que eu ganhei 3 jogos e 25 minutos. O desempate era no tempo. Então, às vezes, você perdia o primeiro jogo, já era. Porque você já perdeu o tempo do primeiro jogo. Você ia ter que ganhar os outros 3. Entendi agora. Então, às vezes, no desempate, você conseguia as 3 vitórias. Só que o 16º colocado conseguiu as 3 vitórias em 25 minutos. Você conseguiu as 3 em 40. Tá fora. Do tempo. E aí, teve um dia que eu fui pra casa do Felipe, que ele tem o irmão dele, o Rafa, que é um amigo meu. A gente ficou tentando jogar, enfim, fizemos esse mesmo clássico. Faz o churrasco, joga videogame, enfim. Sei que a última tentativa era umas 11 horas da noite, por aí a gente conseguiu classificar. E era muito difícil classificar. Não era assim, classifiquei, beleza. Tanto que a gente comemorou, classificamos, vamos ver onde é que dá. E isso jogando e bebendo, foi indo. E assim, foi até às 11, a meia-noite acabou, fez a apuração, ainda tinha mais uma meia hora de preparação para começar o mata-mata. Era bem cansativo mesmo. Então, digamos que meia-noite e meia começou o mata-mata. A gente estava jogando junto, cada um jogava um tempo. Independente de placar, jogava um tempo, o outro tempo. Fomos indo. Ganhamos as oitavas, ganhamos as quartas, e toda hora eu tomando uma cerveja. Levantava, ia na cozinha, pegava uma cerveja, às vezes tinha que dar um start pra ir no banheiro correndo, cara, seriedade. Quando a gente viu, a gente tava na semifinal. Falei, caramba, estamos na semi, já suando, né? Beleza, passamos da semifinal, chegamos na final. E aí? Acho que foi a terceira vez que a gente chegou num mata-mata, as outras vezes a gente tinha caído nas oitavas, porque os times dos caras eram muito bons. Eu lembro que a gente tinha no ataque o Drogba e o Tevez. Na época não precisava ter química igual o Ultimate. Sim. Então tinha o Drogba e o Tevez, tinha o Jô, é um bom ataque. Que jogava acho que no City. Mas nada espetacular. Era um bom ataque. Mas os caras tinham, né, como eu falei, todo mundo tinha o Arshavin. Na época o Arshavin do Arsenal era um demônio. Sim. Os caras tinham tudo o Arshavin. E a gente foi aos trancos e barrancos, chegamos na final. Aí que vem a parte da hora da história. Chegamos na final, já era, não sei, acho que 3, 4 da manhã. Porque, como eu falei, a preparação da classificatória para o mata-mata demorou meia hora, né? A cada fase também demorava uns 10 minutinhos de preparação para você poder jogar a próxima partida. Esperar os outros jogarem e ter o sorteio. Certo. A gente deve ter entrado na final 3h30 da manhã, 4 da manhã, chutando baixo, assim. E morava em prédio. 4 da manhã a gente gritando no apartamento. Vamos, tamo na final, tal. Certo. Beleza, ele jogou o primeiro tempo, nós jogando fino. O cara tava perdidinho, o adversário meteu 2-0 pra ele e entregou o controle na minha mão. 2-0 na final, pressão, nunca perdemos. Amigo. Aí já sabe, né, Marquinhos? Na época, valia a pena ainda falar que a gente era São Paulino. São Paulino, acostumado com final. Porra, camisa pesa, né? Entorta varal. Diga lá, tá brincando. Nossa senhora. Acabou a noite. Acabou a noite. Ainda bem que já tinha acabado mesmo, né? Mas a minha última grande história de Pro Evolution foi perder essa Master League Online. Mas era gostoso pra caramba. Foi um bom campeonato. Eu não sei se ainda tem esse mesmo formato, mas é muito melhor do que o que tem hoje em dia, por exemplo, que a gente vê no Ultimate. Era muito mais justo. Pois é, isso até deixa uma deixa, essa foi boa, pra gente comentar um pouco do Ultimate Team, como é hoje, Sim. Como a gente começou, e principalmente da Master League Online que a gente jogou, que a gente se conheceu, né? Passar mais detalhes de como que era o campeonato, como eram as negociações, e rende bastante assunto. Então, sim, hoje a gente preferiu focar bastante no Pro Evolution e temas que a galera tenha passado também, porque essa Master League Online é um assunto um pouco mais específico, né? Detalhar bastante, mais específico, a gente precisa detalhar bastante, porque eram algumas pessoas só que jogavam, mas tem, não do modo de jogo que a gente jogava, mas as histórias da liga são coisas bacanas a gente contar, né? Tem bastante coisa legal. Com certeza. É que o FIFA, depois do FIFA 12 pelo menos, ele foi evoluindo, mas ele é mais do mesmo. Não tem aquela narração marcante. Não vou falar aqui do Caio Ribeiro comentando, que não, sabe, não é algo que realmente marcou pra gente. Já o PES, o Winning Eleven, foi uma... Tudo era novidade, tudo era muito bom, tudo era novidade. O nosso amigo Chicão, que foi um dos que pediram pra gente falar sobre Pro Evolution, que você tem bastante história de PES com ele. Né? Ele reclamou do primeiro episódio que a gente não citou ele. Eu falei pra ele, Chicão, aguenta. Quem tem história com você é o Marco, e a única história que eu tenho com você de PES é que você nunca ganhou de mim. Fica aí a farpa. A gente jogava, deixava de ir pra faculdade pra jogar videogame.
deixava de... tinha uma LAN, não era uma LAN house, era um local que você jogava videogame, então é como se fosse uma LAN house, mas de videogame, que era do lado da faculdade. Então a gente chegava a ir para a faculdade, mas não ia para aula só para jogar videogame. Então, inclusive, a maioria dos nossos amigos de hoje, que são dessa época da liga, é justamente porque a gente sempre jogou Pro Evolution junto, né? Sempre jogou FIFA, jogou Pro Evolution. O próprio Chico, o Felipe, que é o que a gente fala que é o conector de tudo, né? O pai Felipe Parreira, que conheci você mais por causa dele, que em consequência conheceu esse outro amigo que é o Chico, que jogava com a gente também. Foi tudo se linkando, né? As histórias que você tem com o Chico e com o Parreira é tudo de Pro Evolution. Sim, com certeza é até legal a gente ter essas pessoas com a gente, quando a gente for falar de FIFA, para contar um pouquinho dessas histórias, que tem muita coisa boa para ser dita, com certeza. A amizade de verdade começou ali, graças ao futebol eletrônico. Vou ficar de ouvinte e mediador nesse podcast. Boa. Bom, meu amigo, saudosismo à parte, foi muito bom relembrar desses jogos. Eu falei pra você hoje, né? Deu até vontade de procurar um emulador pra jogar um Win Eleven 3. Eu vou jogar aqui meu Elifoot, então, porque esse sim é muito saudoso. Isso aí, meu amigo. Bom relembrar esses momentos. Eu vou deslogar contigo. Então, vai deslogar agora? Eu vou aqui baixar meu Elifoot e jogar a saideira, então. Fechou, boa jogatina. Valeu, meu amigo. Grande abraço. É nóis, falou, apito o árbitro. Fim de papo. Valeu. Fala Marquito, fala Eric. Já assisti agora aqui, acabei de ouvir, aliás, o episódio 3. Cara, eu não tive muita lembrança de Winning Eleven, não. Eu joguei o PES 2009 e 2011, antes de estrear no FIFA do 2012 com vocês. Naquelas ligas que a gente jogava, né? As ligas online. Cara, mas bem bacana. Algumas coisas assim eu lembro desses nomes esquisitos dos jogadores. O London lá, que na verdade era o Chelsea, né? Mas enfim, cara, muito legal, bacana mesmo. Eu vi que vocês vão fazer aí um programa sobre liga e tal. E também até sobre o Ultimate Team para comentar. E do Ultimate Team não me traz tantas boas recordações, já que praticamente eu aposentei vocês dois, principalmente o Marco, e eu lamento muito por isso, eu sinto muito falta do amigo no FIFA. Tá bom? Mais um abraço aí.